Oi, gente. Oi, pessoal. Eu tô com uma curiosidade aqui e eu não quero. Vocês sabem quem eu sou, né? Melissa Arme K-drameira. Eu tô com uma curiosidade aqui que ainda não tá me cabendo, né? Porque tem uma coincidência hoje, porque o show do BTS é em Chicago, Estados Unidos da América, né, do Norte. E para quem acompanha a história do BTS, do Jimin, do JK, que o JK tem as fases tatuadas, né, nas costas, as fases da lua tatuada nas costas. E hoje vai ter um eclipse. Claro que não foi anunciado pelo BTS. É um eclipse, né? E o show vai se acontecer lá, nesse país, nessa cidade. Nessa cidade, desculpa. Então, o que que acontece hoje em Chicago? Que é dia 27 de agosto de 2026, né? Onde o BTS faz o primeiro show dos dois shows de Chicago no Soldier Field. Eu acho que é isso que eu processei, né? Que eu falei certo, não sei. Mas enfim, dentro da turnê Arirang que a gente tem assistido pelas lives do TikTok. E aí o show tá marcado para as 20 horas da 8 p.m., né? Lá em Chicago, aqui no Brasil, nas lives, 10 da noite. E tem uma coisa assim muito, muito interessante, porque o eclipse lunar da Lua parcial, ele começa em Chicago às 23h20. Então, se eles começam o show às 20, o eclipse começa às 23h20. Apenas 23 minutos do horário anunciado para o início do show. Olha só. A fase parcial desse eclipse, ela começa 21h33. Como é que será que eles vão estar prestando atenção nisso ou no show? E o máximo eclipse, o ápice dele, vai se dar às 23h12 da noite. É bem no horáriozinho do show mesmo, tá? Então, assim, ele vai terminar por volta das 2 da madrugada, né? Então, 8 horas o BTS começa o show na minha programação, tá? 20h23 começa o eclipse penumbral. 21h23 começa a parte visível parcial. 23h12 o máximo do eclipse. Aí isso é o quê? Uma coincidência astronômica real. E, convenhamos, para a ARMY, é uma coincidência cinematográfica. Por conta do JK e do Jimin, né? A lua, os posts de lua no Instagram, etc. Enfim. E onde entra o Jimin nessa perspectiva? Vamos pensar. Aqui, assim, a partir dessa leitura, né, que a gente tem feito, o Jimin, ele tem uma relação visual com a lua muito forte. Por quê? Porque ele tem tatuado as fases da lua nas costas dele, né? A transformação e a dualidade dessas luas, enfim. Então, as tatuagens das fases da lua nas costas do Jimin fazem dele com que a lua seja uma imagem corporal permanentemente associada a ele, que ele vai ter sempre com ele e carregando com ele. E se a gente for pensar no eclipse lunar, a lua ela vai continuar ali, mas a sombra da Terra ela muda completamente aquilo que enxergamos naquele momento. Isso combina com uma interpretação simbólica do Jimin. Olha só, gente, que coisa linda. Não é a lua desaparecendo e não é uma transformação da forma como a lua se apresenta. E tem coisa mais bonita que essa. O eclipse desta noite é parcial, não total. Mais de 93% do disco lunar entra em penumbra em Chicago, mas uma pequena parte fora dela. Então, visualmente a gente tem a lua, as fases, a sombra, né?
a transformação e a lua reaparecendo. É um processo. E o que tem a ver isso? BTS e lua. A lua também aparece repetidamente. E assim, esse tapinha aqui que eu tô dando é porque não para de se repetir, né? Já que a lua, ela passa sempre repetidamente no BTS. E aonde que a gente pode pensar sobre isso dentro do BTS? Na linguagem visual e também emocional do BTS. São duas linguagens, a visual e a emocional. Quando eles vêm, eles se emocionam, ou quando eles imaginam, eles se emocionam. Então, a visual também é ali presente, né? Especialmente quando eles trabalham conceitos como juventude, passamento de tempo, como em Swim, identidade, amor, distância, noite, mudança, que vai lá no Arirang. Então, existe, assim, uma interessante fase lunar e eclipse. A fase da lua, a lua ela vai mudando de aparência por causa da posição relativa do Sol, Terra e Lua. O eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, né? E a sombra da Terra atravessa a Lua. Aí que a gente, né? Então, simbolicamente, uma mudança natural e contínua, tá? Um eclipse e um evento extraordinário que rompe momentaneamente a aparência habitual da Lua, que não vão ser aquelas tatuagens nele, porque não é o hábito, né? Não é a aparência, é a essência da coisa. Isso vai permitir uma leitura muito bonita para o retorno do BTS. Por quê? Porque o BTS passou por uma longa fase de ausência individual, ausência de serviço militar, carreira solos, transformação. Agora os sets voltam a ocupar o mesmo céu. E nossa turnê Arirang deixa de ser essa leitura ainda mais carregada de retorno, identidade coreana e reencontro. Um deles vai ser com a lua hoje. Embora eu não encontraria evidência de que eclipse tenha sido planejado como parte do conceito da turnê. Claro que não. Porque se tivesse, não teria dado tanto certo, né? E aí, como é que a gente pode pensar um JK dentro disso, né? Juntar de Cook aí. Porque o JK tem duas coisas, né? O que é fato, conceito oficial, e o que é leitura de fã, nós. Porque pro Jungkook, eu não trataria que o eclipse de hoje fosse uma referência oficial para ele, sem uma declaração do próprio JK ou da própria equipe. Sendo que ele vem postando coisas de lua no Instagram deles. Isso aí é fato pra gente, né? Mas como a interpretação ela é simbólica, não de fatos, mas simbólica, de cada um de nós, né? O Jimin e o JK dentro dessa imagem de um jeito meio bonito, a gente pode dizer assim, Jimin igual a lua, as fases da lua e a transformação. O JK não é a lua, ele é a luz, o sol. A presença, o retorno, ele não muda de fases. Ele está presente nas fases da lua do Jimin, né? E ele retorna a partir da transformação do Jimin. E o BTS, os 7 corpos voltados para ocupar o mesmo céu. Então, esse eclipse é um momento de sombra antes da luz aparecer. Olha que lindo, gente! Ele vai vir para o Brasil depois. Imagina, antes do sol aparecer. É literalmente
Assim, uma imagem forte que a gente pode pensar é o quê? O eclipse acontece literalmente quando o BTS está no palco. Não é que o BTS causou o eclipse ou que o eclipse tenha sido programado para eles, astronomicamente ou coincidência, mas artisticamente, a coincidência é absurda. E a parte que eu acho mais linda de todas, né? E se vocês estão gostando, já me seguem, me sigam, curtam, comentem, por favor, e republiquem. Então, a parte que eu acho mais bonita é a relação, né? Que as pessoas... A relação a relação entre o BTS, a Lua, o eclipse, o Jimin e o JK. Por quê? Se vocês, né, estão tentando descobrir qual é essa relação entre o BTS, Lua, eclipse, Jimin e JK, eu poderia resumir assim. Isso é a minha percepção, Melissa. Mel, Army e Keidra Meira. A Lua pertence à linguagem visual do BTS e de maneira mais especialmente evidente ao do Jimin. Hoje, justamente no retorno do set de Chicago, a Lua passa por uma transformação no céu enquanto eles estão no palco. E o timing é o que deixa tudo tão surreal. BTS entra às 23 minutos, a sombra começa a tocar Lua. Durante o show, a Lua vai sendo tomada pela sombra, é o eclipse, né? Às 23h12, quando o eclipse chega ao máximo, a Lua está quase completamente coberta. É quase como uma narrativa visual de entrar na sombra, atravessar a sombra, voltar à luz. Coisa linda. Isso muito combina com a ideia de retorno do BTS depois de anos separados. Só com uma correção importante. A gente não pode dizer que é em Chicago, que esse clipe acontece em Chicago por causa do BTS, por conta do retorno. Nada a ver isso. Ele é um fenômeno astronômico global, né? Não o BTS, tá? O eclipse. Chicago simplesmente está em um dos lugares onde será visível e o horário máximo coincide com o show de uma maneira extraordinária. E quando que a gente vê o extraordinário nos apresentando, gente? São raridades. Então, se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, na simbologia do Jimin, do JK e da Lua, cruzando as tatuagens deles e o significado de Arirang, o histórico de referências do BTS, o horário exato do clipe durante o set, né, durante o show, é importante fazer uma leitura boa das armas que investigam essas questões, porque tem muitas pessoas que fazem mapa astral e que podem explicar pra gente melhor do que um vídeo curto desse, tá bom? Então já podem me seguir, compartilhar, copiar o link e mandar para o maior número de pessoas que vocês puderam. BTS, hein? Sarangue! Mayuchi. Vocês sabem quem é? JK de mim? Quem desvinha, mas eu amo os sites, tá?